Bom, eu comecei no telejornalismo quando eu tinha 15 anos, isso foi em 1996. Eu ainda estava fazendo curso técnico junto com o colegial, o ensino médio, estava fazendo eletrônica. Aí eu comecei a trabalhar na televisão, consegui uma vaga de auxiliar geral, auxiliar de estúdio, na verdade. E aí eu comecei a aprender um pouquinho de cada coisa dentro da televisão. Comecei a fazer amizades ali com os repórteres, cinegrafistas, uma TV pequena, uma emissora local da minha cidade. 6 meses depois, eu tive a oportunidade de, dentro da emissora, eu ter uma vaga fixa de editor de imagens. Aí eu comecei a editar as reportagens dos repórteres de lá. Então eu comecei a pegar gosto pela coisa, comecei a me especializar nisso, em edição de imagens. Trabalhava com vídeos Super VHS, na época vídeos semiprofissionais, e ali eu fui desenvolvendo o meu trabalho. Foi bacana, eu gostei de trabalhar lá. Eu era muito jovem, estava no meio de pessoas que estavam fazendo um jornalismo local na televisão, e eu comecei a absorver um pouco mais desse conhecimento ainda na adolescência. Chegou uma época que eu comecei a trabalhar numa rádio AM também. Então eu trabalhava de manhã na televisão, à tarde eu trabalhava na rádio. Mentira, ao contrário. Errei. Chegou uma época que eu trabalhava de manhã na rádio e à tarde na televisão, fazendo as edições. E aí chegou a época da faculdade, e aí eu ingressei para fazer jornalismo na minha cidade, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Eu comecei a fazer as minhas primeiras matérias no primeiro ano da faculdade. Eu lembro que a minha primeira matéria foi num matinê de carnaval. Então, como eu já tinha visto como os repórteres, meus colegas de trabalho, trabalhavam, então eu meio que fiz uma coisa que é automática. Eu copiei o que eles provavelmente poderiam fazer, porque como editor de imagem eu via os erros, como é que eles faziam, os textos. Então na hora de fazer a minha reportagem eu me senti um pouco mais seguro de fazer uma coisa parecida com a deles. Eu parti da teoria para a prática. Depois disso eu comecei a acumular um portfólio, né? Comecei a fazer algumas matérias, guardar. A minha intenção era trabalhar em TV grande, mas primeiro eu tinha que me formar na faculdade e enquanto isso eu ia acumulando experiência, fazendo as coisas na prática. A EAPIC é uma festa tradicional em São João da Boa Vista. No ano passado, por exemplo, cerca de 150 mil pessoas, entre pagantes e não pagantes, da cidade e região, compareceram aqui no recinto de exposições para prestigiarem a festa. Eu me lembro que um final de semana eu peguei todas as matérias para fazer no sábado e domingo, e na segunda-feira o apresentador passou mal, ele não pôde apresentar o jornal. Então eu apresentei um jornal que teve 3 matérias minhas e alguns comerciais com a minha voz. Nos 3 primeiros meses do governo Lula, um aumento na inadimplência de pessoas físicas e um crescimento do número de falências decretadas foram registrados no país. É interessante isso porque nas TVs pequenas você consegue ter experiência, coisa que nas grandes você não consegue, mesmo sendo estagiário, você não consegue fazer tudo. E nessa TV eu fazia tudo. Eu era cinegrafista, eu era locutor, eu era editor, apresentador, repórter. No meio da faculdade, no 3º ano, eu tive a oportunidade de ser contratado numa outra emissora local de uma cidade vizinha, em Poços de Caldas. Lá eu fui trabalhar só como repórter. Eu vou tentar fazer um número, eu quero que você me ensine a fazer pelo menos um número aqui. Será que vai dar certo? Vamos tentar. Eu não levo jeito para circo, mas como é que foi a minha aula aqui? Não, foi boa. De princípio, começou agora, já jogou 2 claves, tá bom. No final de semana eu consegui apresentar os jornais em alguns plantões. Isso também me deu um pouco mais de experiência na apresentação. Boa noite. Sábado, 1º de outubro de 2005. O Telefatos está no ar. Confira os destaques do dia. Depois que eu me formei, eu peguei todo aquele portfólio, aquelas matérias e aquelas apresentações que eu fiz, coloquei tudo num DVD e aí eu fui procurar trabalho em uma cidade um pouco maior. São João da Boa Vista tinha 80 mil habitantes, Poços de Caldas tinha 130 mil habitantes. Então eu comecei a arriscar nas cidades maiores, do tipo Sorocaba, Ribeirão Preto, Campinas. E eu evitava até ir para São Paulo, porque eu não me sentia preparado, porque eu tinha acabado de pegar o diploma nas mãos. Fiquei uns 3 dias em Ribeirão Preto, ligando para as TVs locais e mandando meu currículo e meu portfólio. Na Record de Ribeirão Preto eu fui recebido pelo então chefe, Valmir Bononi. Ele fez uma pré-entrevista comigo lá, recebeu meu material, ficou com o DVD meu
mostrou ele para o diretor. Passaram-se 2 semanas, ele me retornou a ligação e falou: olha, a vaga é sua. E eu fiquei em estado de choque. A primeira vez que eu ia trabalhar numa TV grande em Ribeirão Preto. Eu achei fantástico. E era uma cidade nova para mim, eu não conhecia ninguém e mesmo assim eu topei. Fui para lá, eu comecei a fazer reportagens e apresentações de final de semana e também na folga dos apresentadores. A Prefeitura de Franca oferece emprego, mas falta profissional interessado nas vagas. Pelo menos é o que vem acontecendo na área de saúde pública. Muitos médicos não querem participar dos concursos, segundo eles, por causa dos baixos salários, e quem sai no prejuízo é a população. Eu fiquei na Record em Ribeirão Preto durante 1 ano e meio, mais ou menos, até quando surgiu a Record News, em Araraquara. E aí eles me chamaram de Ribeirão Preto para ir para Araraquara apresentar o Record News Paulista. Foi o primeiro telejornal no interior de São Paulo, transmitido para todo o Brasil. E o conforto da vida de cachorro, massagem, tratamento estético e até roupas de grife são atrativos para os animais de estimação. Estas e outras notícias você confere agora, direto de Araraquara, no Record News Paulista. Um ano depois, a Record me chamou para São Paulo e eu fui no final de 2008. 2 semanas depois que eu cheguei a São Paulo fazendo reportagens, eu fiz a minha primeira reportagem marcante, que foi o confronto da Polícia Civil com a Polícia Militar. A Polícia Civil estava no momento de greve por melhores salários e melhores condições e começou a fazer a manifestação indo em direção ao Palácio do Governo. Só que os policiais civis furaram esse bloqueio. Se fura o bloqueio, começa a ter bala de borracha, bomba de gás. E isso foi impressionante, porque foi uma polícia brigando com a outra. Só que a Polícia Civil também tinha esses equipamentos. Virou uma confusão ali que eu perdi do meu cinegrafista, eu fiquei do lado da Polícia Civil, meu cinegrafista ficou do lado da Polícia Militar. Manifestação da Polícia Civil em São Paulo. Entraram em confronto com a Polícia Militar. Hoje, dia 16 de outubro, por volta das 4 horas. Bombas de efeito moral, bomba de gás. É impossível ficar aqui. Impossível. Eu perdi a minha equipe. Os policiais civis estão recuando porque a Polícia Militar pegou pesado. Muito pesado. Foram 26 minutos de matéria no Balanço Geral naquela época. E logo à noite eu entrei pela primeira vez em rede nacional no Jornal da Record. Celso Freitas me chamou, eu fiz essa entrada falando o que havia acontecido momentos antes. Teve um período na Record News que eu comecei a cobrir Bolsa de Valores, fazia links ao vivo direto da Bolsa, falando do mercado financeiro. Boa tarde, João. Boa tarde, Lidiane. É isso mesmo, a cotação do dólar parou de cair na tarde de hoje. A moeda americana, neste momento, tem alta de 0,72% e vale R$ 1,68. Chegou uma época que eu queria algo mais para mim, que foi no final de 2012. Eu pedi demissão da Record, em São Paulo, só que a afiliada de Rondônia quis me contratar. E aí a gente negociou e eu acabei indo para Rondônia, em Porto Velho. Fiz um trabalho de reportagem especial para o Estado e também como correspondente, como repórter de rede para a Record em São Paulo. Em 2013, eu saí da afiliada da Record em Porto Velho e fui para a afiliada da Globo em Manaus, apresentar o jornal deles lá, que é o Jornal do Amazonas. Um delegado foi morto com 18 tiros no bairro São Francisco, aqui em Manaus. Ele estava com um neto de 1 ano e 6 meses no colo. E o pessoal de Manaus me acolheu muito bem. Eu fiquei 2 anos apresentando esse telejornal. E algumas vezes eu também fiz algumas matérias para a rede. 5 usinas que fornecem energia a mais de 400 mil habitantes estão sem receber o pagamento desde setembro do ano passado. Olha, Ana, a mãe estava com 7 meses de gravidez e tinha acabado de chegar do interior do Amazonas. Eu fiz o fechamento dessa matéria, gravei a passagem e... o carro tocou bem nessa hora. Depois de 2 anos apresentando esse telejornal e fazendo matérias lá em Manaus, eu resolvi voltar para São Paulo porque meu pai ele ficou doente. Por conta disso, eu voltei. Fiquei 4 meses com ele, mas infelizmente ele não resistiu. Ele faleceu de câncer.
Isso foi em 2016. Aí eu consegui cobrir férias dos repórteres da Globo São Paulo durante 3 meses. Eu comecei a fazer matérias para o Bom Dia São Paulo e às vezes entrava no Bom Dia Brasil também. Bom dia, Rodrigo. Nesse momento, atualizando essa informação, acabou de ser liberada essa pista no sentido centro aqui da Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Transamérica, próximo à estação Santo Amaro da CPTM. O vigilante da rua que estava nessa cabine disse que por volta das 2h30 da manhã um carro parou exatamente aqui e o motorista, que estava sozinho, sem descer do veículo, abriu a porta e colocou fogo no pneu dos carros. Depois disso, a Globo News me chamou para ir para o Rio de Janeiro. Foi uma experiência bem bacana. A ciclovia está interditada pela Justiça desde a época do acidente e só deve ser liberada depois da análise deste relatório que foi entregue ontem pelo CREA. Nós estamos aqui bem na entrada da parte elevada. Nós encontramos sinalização e uma barreira de concreto. Mesmo assim, isso não impede com que as pessoas utilizem a via. Depois eu decidi fazer um intercâmbio na Europa. Fui para Dublin, morei durante 7 meses lá, na Irlanda. E durante 20 dias mais ou menos eu comecei a fazer viagens pela Europa para conhecer os pontos turísticos, né, das principais capitais ali da Europa. Acabei voltando para o Brasil no final de 2018 e a Record News me deu a oportunidade de voltar como apresentador. E é o que eu estou fazendo hoje. Ah, enrolei tudo, ó. Eu não sei o que eu escrevi, sabe? Eu não segui o texto. Eu fiz um roteiro aqui para seguir, ó, acabei não seguindo nada. Fiquei falando de improviso aqui. Ah, no final, vamos ver o que a gente tem programado aqui para fazer. Pois é, foi uma trajetória difícil. Eu tive que fazer muitas escolhas entre ficar com a família ou ficar com o trabalho. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu fiz uma trajetória que poucas pessoas fizeram e com isso eu pude ter muita experiência também. Apresentei telejornais, entrei em rede nacional, trabalhei nas 2 maiores emissoras de TV do Brasil, consegui fazer um intercâmbio por causa do meu trabalho, tive a oportunidade de conhecer vários jornalistas, aprender com muita gente, com os cinegrafistas, com os produtores, com os chefes. Eu tive muita oportunidade nessa vida no telejornalismo. Um diferencial dessa obra de arte é que ela brilha no escuro, mas para isso é preciso de uma luz forte bem próxima do chão. Para a gente poder ver esse efeito, a gente colocou uma luz embaixo de um skate e olha só o que aconteceu. É como se a pista fosse uma tela em branco e o skate um pincel que vai desenhando rastros de luz por onde passa. Um show à parte que só dá para ver à noite. Uma pista de skate, um ambiente assim que nos faz bem é sempre bem-vindo porque só nos traz felicidade. Valeu, gente. Obrigado, hein? Até a próxima. Tchau! O que vocês estão fazendo aí ainda? Vai embora. Chega, acabou. Tchau.